Fala família, fala foguetinhos, gravando mais um vídeo aqui para este canal. Quero contar uma história para vocês e eu acho que isso é relevante aqui. Acredito que vai criar conexão com vocês, pois é uma história real que eu vivi e que fez parte da minha vida, porém, entretanto, me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E essa história se dá em que, quando eu era menor, eu ia para a escola, porém, eu era aquele aluno que bagunçava. A verdade era essa. Eu era aquele aluno que sentava lá nas últimas cadeiras. Tem até um vídeo eu contando aqui a minha história, parte da minha história, né? E ali eu falo também sobre um pouco do que eu vou falar aqui. Só que esse vídeo é mais centrado e direcionado para um alvo, entendeu? Então, o que é que se dá? Eu era aquele aluno que sentava lá atrás, não estudava, tentava estudar, porém, eu não sei o que acontecia com minha cabeça, com minha mente, que não entrava conteúdo de nenhuma forma. A professora estava lá ensinando, os professores estavam lá ensinando na sala de aula, passava o conteúdo lá no quadro, porém eu não conseguia captar metade do que aqueles professores falavam. E se você não acredita no que eu vou te falar, isso é verdade, isso é real. Existem maldições hereditárias que às vezes não é algo somente físico, que você ajuda, que você pode trazer uma resposta, trazer um conselho, dar uma orientação, que isso vai mudar do dia para a noite. Às vezes as coisas são espirituais. Qual a prova disso? Ó, eu era aquele aluno que sentava lá atrás, que era bagunceiro, tentava, me esforçava, entre aspas, para adquirir o conteúdo, absorver o conteúdo dentro da minha mente, para eu conseguir falar bem na sala de aula, conseguir chegar em casa e desenvolver a atividade. Na própria sala de aula, tentava desenvolver a atividade, e eu era aquele aluno que ficava pescando, e ficava sempre do lado de alguém que era um pouco mais inteligente do que eu, para pescar, né? Pongar, tem gente que fala pongar. E simplesmente eu quase nunca conseguia, mesmo estando do lado, mesmo a pessoa me informando o que era, me falando, os professores chegavam, às vezes me chamavam na frente da cadeira, da mesa lá deles, e tentava fazer junto comigo ali o dever, a atividade, e mesmo assim eu batia a cabeça. A gente, era algo surreal, era algo que eu me estressava, porque eu tentava, no meu coração, eu queria chegar naquele nível de sabedoria, de inteligência, mas eu não conseguia. A verdade era essa. E eu, às vezes, ia para casa frustrado, e o que é que acontecia? Na minha cabeça, eu só mandava a informação dizendo assim: eu vou continuar nessa mesmo, vou continuar burro, medíocre mesmo, vou continuar ignorante mesmo, porque ninguém me ajuda, eu não tenho uma família que me ajuda, eu não tenho uma mãe que me ajuda, eu não tenho irmãos que me ajudam, eu não tenho ninguém que me ajuda, a vizinhança, na escola, ninguém me ajuda, então eu vou continuar nessa daqui mesmo. Para que eu vou mudar? Por que eu vou mudar se ninguém está me ajudando? Sozinho eu não consigo, já tentei sozinho, não consigo absorver o conteúdo, não consigo desenvolver na escola. Então, para que eu vou continuar? Era essa a minha labuta. E o que é que aconteceu? Passou alguns anos, eu na mesma, foi quando eu encontrei, eu acho que eu encontrei não, ele me encontrou, foi quando Jesus me encontrou, foi quando teve um marco na minha história, que quando eu me reconciliei com Cristo, né, renovei minha aliança com Cristo, foi aí que tudo mudou. Por quê?
porque o aluno que era bagunceiro, o aluno que sentava lá atrás, o aluno que não conseguia desenvolver na sala de aula, começou a ter conselhos, conselho de irmãos da igreja que eu não conhecia, mas que estava começando a ter intimidade com eles, com elas, e foi aí que eles começaram a me orientar. Era como se eu tivesse começando a entrar em um funil, e aquilo ali foi me lapidando. Eles chegavam com os conselhos dizendo como é que você vai casar um dia, como é que você vai ter um trabalho um dia, como é que você vai comprar uma casa um dia, como é que você vai ter o que você quer um dia, todo o seu sonho, todos os seus projetos, tudo isso se compra com dinheiro. E para ter dinheiro você precisa trabalhar. Tem gente que trabalha de forma desonesta, a gente sabe. Mas, se for honestamente, você precisa estudar, você precisa ter um nível de inteligência, você precisa, sim, ter conhecimento de algumas coisas. E eu ficava observando quando eles começavam a se comunicar um com o outro, e eu não tinha argumento, eu não tinha inteligência para poder entrar dentro daquela conversa e argumentar junto com eles, conversar naturalmente. E aquilo ali ficava uma dor aqui, uma agonia no meu coração, porque eu sempre quis, porém eu não sabia como ter aquilo. E quando o Cristo entrou na minha vida, ele mudou isso. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a minha mente mudou e eu falei, eu quero estudar. Eu quero eu não passei a ter somente aquela vontade, mas eu comecei a praticar. Eu comecei literalmente a praticar. Era como se minha mente tivesse uma bagunça e eu fizesse uma arrumação na casa, no caso na minha mente, passasse a vassoura, limpasse tudo. E aí eu comecei a ir para a escola e comecei a entender devagarzinho a matéria de matemática, a matéria de português, a matéria de ciência, geografia, história, entre outros. Eu comecei a observar, rapaz, agora está acontecendo. Agora eu estou conseguindo entender. E aquilo ali foi alegrando o meu coração. Não era somente porque, como é que eu posso dizer, eu não prestava atenção na sala de aula. Não era porque eu era um aluno bagunceiro. Eu falo um aluno bagunceiro, no caso, tipo assim, às vezes você quer passar um momento ali na sala de aula conversando, né? Ficar bagunçando, jogando papel, aquela agonia não. Você quer conversar, você quer se distrair ali, e sendo que a professora está dando a aula, certo? Eu falo nesse nível. Mas por que que eu disse que talvez não, foi uma maldição hereditária? Porque quando eu olho para minha família, a minha mãe parou na quarta série, a minha, os meus primos pararam, alguns. Quando eu olho para alguns outros primos, todos eles pararam de estudar e pararam em série que é, basicamente basicamente interligado com a minha, por exemplo, quinta série, depois parou no primeiro ano e não foi mais para a escola. Quando eu olho para minhas tia, quando eu olho para alguns dos meus tios, quase todos eles pararam e simplesmente teve que ir trabalhar. E eu vi que aquilo ali era uma maldição hereditária, que a intelectualidade, que nessa palavra eu sabia o significado dela, intelectualidade na minha família era escasso. Você não ouvia falar tipo assim, ou na nossa família tem um que é destaque, dois, três, que fez faculdade, que fez isso, que fez aquilo. Era pouco, era raro você ouvir isso na minha família. Que fulano fez faculdade, que fulano fez curso de não sei o quê, que fulano era não sei o quê. Era raro, era raro. E eu percebi que eu estava descendo pelo mesmo ralo. Percebi que eu estava indo pelo mesmo funil. Se olhar para a história de meu pai eu não conheci, e meu pai também não estudou. Meu pai não estudou. Então, você vai vendo essas coisas e vai percebendo que aquilo ali não está normal. Não é normal. O comum é você ir para a escola, aprender, se desenvolver, crescer, evoluir. É o comum. Só que, e aí? Não tinha.
Então, Deus começou a mudar, eu comecei a ir, e graças a Deus, concluí a minha série, já faz alguns anos. Dentro disso, o que eu queria falar eu não sabia nem ler, a verdade é que eu não sabia nem ler, e principalmente, eu não gostava de ler, e ler muda a vida. Tem um dos tios meu, que mora em São Paulo, eu moro na Bahia, viu, gente? Sou baiano, viu? Uma vez ele falou comigo assim: olha, percebi que você escreve mal. E quem escreve mal significa que lê pouco. Aquilo ali entrou com uma faca no meu coração, foi furando tudo, mas foi uma realidade que eu nunca tinha ouvido da boca de ninguém. E eu precisava ouvir aquela realidade. Hoje eu amo ler livro, eu tô aqui com esse livro aqui, né? Isso aqui é mais voltado para cristão, né? Mas qualquer um pode ler, que o tema é uma vida de crer nas promessas de Deus. Eu tenho muitas promessas, creio nas promessas de Deus, e esse livro está me ajudando. Inclusive, foi uma amiga que acabou me abençoando num período de oração que a gente tem ali na congregação, é, amigos de oração. Aí, nessa daí, eu acabei ganhando esse presente da parte dela, certo? E eu acabei abençoando outra pessoa com a caixa de bombom e por aí vai. Só que eu comecei a amar a ler. Comecei a gostar de ler. Hoje eu gosto de ler. Eu não sou fanático de leitura, mas quando eu leio, eu percebo que eu fico mais inteligente. Eu percebo que eu tenho mais argumento. Eu percebo que eu adquiri mais um conhecimento. Então é isso que acontece. Hoje eu gosto de ler. E eu queria falar para vocês, eu fiz esse vídeo aqui para informar para vocês que hoje eu sou produtor na plataforma da KiwiFi. Muitos de vocês não conhecem, mas se você pesquisar no Google, botar a palavra KiwiFi, você vai saber que plataforma é essa, onde nós trabalhamos com vendas. Todo mundo que está na plataforma da KiwiFi trabalha com vendas. Se você ficou até o final desse vídeo aqui, eu quero te agradecer, quero te parabenizar, muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu quero informar que eu criei um e-book digital, onde fala sobre curando feridas da alma. Esse é o meu e-book onde eu criei. Ali eu falo sobre um pouco da estratégia que Deus me deu para me curar e ser transformado. E também ler, gente, precisa ler. Você precisa ler. Se você não lê, você não entende nada. Imagina você passar em um lugar e você não quer ler. Às vezes é para você ir para aquele lugar, visitar aquele lugar, entrar naquele lugar que alguém te orientou, mas você não lê. Porque você não lê, você passa abatido. Você precisa ler, entendeu? Então, criei esse e-book para ajudar algumas pessoas. Dentro dele, eu falo sobre, no final lá, no finalzinho, sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida e como eu estou, o que aconteceu com a minha vida, como fui curado, como Deus me transformou. E nas primeiras páginas, na verdade, eu acredito e creio que Deus já vai falar com você. Esse e-book é para pessoas que são crentes, pessoas que são cristãos, só porque eu sou cristão? Não. É para pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, precisam ser curadas e de uma orientação de Deus. Então, se você quer adquirir esse e-book, eu vou estar deixando aqui na descrição esse e-book. Não hesite em adquirir o seu, não hesite, não tenha vergonha, não tenha medo. Não pense, eu não gosto de ler, então por isso não vou adquirir. Não pense assim, faça um esforço, poucas páginas, mas esse conteúdo está tão rico, rico em conteúdo, rico em estratégia, rico em você poder ouvir, através da leitura, a voz de Deus te orientando para que você tenha uma visão de futuro, para que você tenha um relacionamento com seu esposo, com sua esposa melhor, com seus filhos, tudo isso, o e-book de alguma forma vai te orientar para que você tenha uma visão de futuro, de ter um emprego melhor, de ser uma pessoa melhor por dentro, né, por fora. Então é isso, vou estar deixando aqui e
Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deus abençoe. Tamo junto.